WW está voltando do intervalo. Conosco agora na roda o embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, presidente da 9G Consultoria. Roberto Azevedo está conosco remotamente de Connecticut, nos Estados Unidos. Roberto, prazer enorme tê-lo de novo conosco e boa noite. Boa noite, William, Lorival, Caio, Daniel e todos que estão conosco essa noite. E o nosso Lorival Santana. Prazer estar contigo aqui, como sempre, Lorival. O presidente Lula vai a Washington essa semana. Quinta-feira, provavelmente, tem um novo encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os principais assuntos são esses que a gente tem visto no noticiário, mas com ênfase, por exemplo, em minerais raros e condições tarifárias. Fora o resto, e tem muito resto. Confira. Equipes brasileiras e americanas negociaram esse encontro por meses. A reunião ficou próxima de acontecer em março, mas precisou ser adiada pelo início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã. O presidente brasileiro tem criticado o conflito, chegando a chamar os ataques americanos de maluquice. E disse não acreditar que os iranianos estivessem preparando uma bomba atômica, um dos principais motivos alegados pelos americanos para dar início aos bombardeios. Essa não é a única fonte de tensão recente entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca. No mês passado, o governo dos Estados Unidos expulsou o delegado da Polícia Federal Brasileira, Marcelo Ivo de Carvalho. O pedido veio após a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo ICE. Segundo Washington, Carvalho manipulou o sistema de imigração do país para estender perseguições políticas. Como resposta, o Brasil aplicou o princípio da reciprocidade contra um agente de imigração dos Estados Unidos. Mesmo assim, o vice-presidente Geraldo Alckmin demonstrou otimismo com o encontro. E eu torço para que essa boa química que ocorreu entre o presidente Lula e o presidente Trump possa fortalecer ainda mais em benefício de dois grandes países, duas grandes democracias do Ocidente, que é o Brasil e os Estados Unidos. Entre os temas que devem ser discutidos estão os minerais raros. Um dos principais focos do governo Trump é avançar em direção a um acordo sobre o tema com Lula. Os materiais são uma das prioridades da Casa Branca e o Brasil detém uma das maiores reservas no mundo, mas com pouca capacidade de refino. O Palácio do Planalto resiste num tratado amplo sobre os minerais raros com os Estados Unidos. A equipe de Lula deixou de participar de algumas iniciativas americanas sobre o tema e critica a venda de ativos estratégicos para estrangeiros. Roberto, boa química, a expressão utilizada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O que eventualmente sustentaria uma afirmação como essa? Acho que o passado, né, William, a noção de que em um determinado momento o presidente Trump disse que teve uma boa química com o presidente Lula, mas a própria preparação desse encontro agora já dá uma certa matiz ao que nós estamos conversando. Por exemplo, até onde eu sei, o encontro ele foi acordado já na semana passada. Mas não houve nenhum anúncio, nem do lado do Brasil, nem do lado dos Estados Unidos, sobre a realização do encontro. Evidentemente, o lado brasileiro estava esperando que os Estados Unidos se pronunciassem, dissessem que o encontro ia acontecer. Na verdade, os Estados Unidos não disseram nada até hoje, quer dizer, o anúncio saiu do lado brasileiro. Isso em si já mostra uma certa assimetria no tratamento que os dois governos estão dados. Os Estados Unidos até agora parecem não estar querendo dar uma grande dimensão política, uma enorme visibilidade a esse encontro. E isso não é por acaso, né? Ou seja, a química vai ter que superar muita coisa. Além disso, até onde eu sei também, a agenda desse encontro ainda está sendo negociada. Ou seja, em encontro presidencial, você nunca consegue dizer a um presidente: você não pode falar sobre isso, você não pode falar sobre aquilo. Mas as equipes diplomáticas, técnicas, elas tentam mais ou menos fechar a agenda. Olha, esses são os temas que estão sobre a mesa. E a expectativa é de que são temas que oferecem oportunidade para resultados positivos, mas também são polêmicos, né? Por exemplo, três pilares centrais. O primeiro deles é, evidentemente, a questão dos crimes transnacionais, né? E ali você tem já um interesse demonstrado pelas duas partes em combate
atividades criminosas que cruzam fronteiras, é o caso do PCC, do Comando Vermelho, etc. Mas o Brasil quer dar um tratamento político, falou até num determinado momento, em um memorando de entendimento, alguma coisa assim. Os Estados Unidos não têm interesse nesse tratamento político, eles querem uma coisa mais técnica e, se possível, de uma via de mão única, em que o Brasil dá informações, mas eles não têm que compartilhar nada. Então, há potencial ali, mas também há potencial de desacordos. A área comercial é outra área que seguramente estará sobre a mesa. E um argumento muito forte para o Brasil é dizer para os Estados Unidos: olha, vocês duplicaram o saldo comercial que vocês têm conosco, mas, por outro lado, a China hoje representa mais de 30% das compras de produtos brasileiros, os Estados Unidos menos de 10%. Então, vocês estão nos colocando no colo da China. É isso aí que vocês estão querendo? E aí tem toda aquela discussão da 301, das tarifas, não sei o quê e tal. Nenhuma exceção feita até hoje foi resultado de negociação, foi tudo unilateral, né? Os Estados Unidos decidiram que precisavam fazer isso para não machucar as empresas americanas ou o próprio consumidor americano. Então, é outro tema que tem muito pano para manga. E o terceiro tema, desse que foi mencionado, das terras raras, né? Também, de novo, há possibilidade de entendimentos, mas o Brasil tem dificuldades, por exemplo, em se associar a essa iniciativa americana, né, internacional, com o G7 e outros parceiros estratégicos, quem é que possa ser considerado estratégico hoje nos Estados Unidos. O Brasil não faz parte desse grupo, até porque não quer muito se associar a um agrupamento que tenha ou que passe a imagem de ser anti-China. O Brasil não pode se dar o luxo de comprar essa briga com a China, mas, ao mesmo tempo, tem muito interesse em explorar possibilidades de desenvolver a mineração de minerais críticos no Brasil e do processamento desses minerais também. Então, tem muita coisa que pode entrar nessa agenda, muito com potencial de acordo, de colaboração, mas também com muito potencial de polêmica. E a minha percepção é que, pelo menos para o lado brasileiro, do presidente Lula, é um ganha-ganha. Se houver acordo, ótimo, foi uma atuação de estadista, né, conseguir negociar com o presidente Trump, conseguir bons resultados, etc. Se não der certo, der briga, também é bom, né, do ponto de vista eleitoral. O presidente Lula terá, mais uma vez, empunhado a bandeira do nacionalismo, da soberania, etc., que no passado rendeu pontos positivos para ele, pelo menos no processo eleitoral. Tem muita coisa para acontecer. Nesse momento é um pouco difícil prever exatamente qual vai ser o desfecho desse encontro. Ok, eu vejo que a tua dificuldade em prever, mas, por outro lado, o teu empenho em dizer o que tem de pedra aí no meio do caminho. Resumindo brevemente o que o Roberto nos disse, Lorival: crime organizado é um problema, tarifas e comércio é um problema, terras raras é um problema. Para que essa reunião, então? Bom, acho que quando o Trump olha para o Brasil, ele vê um país grande, né, da América do Sul, da América Latina, que ele gostaria de ter uma cooperação na questão das terras raras, com certeza, na questão do combate ao crime organizado e aquilo que ele procura ver como terrorismo também, né? Na questão de como lidar com as redes sociais, com as plataformas digitais, tem um incômodo ali com o Pix. Na parte comercial, a questão das patentes, né, da pirataria, das dificuldades de garantir a propriedade intelectual dos americanos aqui no Brasil, e que não haja, assim, uma cooperação com países como o Irã, principalmente, né, com países como a própria China e tal, que haja um perfil mais baixo, uma maior descrição do Brasil com relação à sua visão ideológica, né? A questão dos interesses o Trump tende a entender, mas a questão da manifestação da ideologia, da forma como o presidente Lula costuma fazer, já é um pouco mais menos palatável para o Trump, né? Ele certamente será brifado pelo Departamento de Estado, que tem uma postura bastante hostil em relação ao governo Lula, e pelo escritório do representante comercial, que está ali preparando, né, engendrando ali novas tarifas
com o Brasil. Mas certamente o Brasil não é um país que está entre as preocupações do presidente Trump, e acho que ele vai ver em que medida o Lula está disposto a cooperar naquilo que é importante para o Trump, incluindo a disponibilidade de energia, né? O Brasil é um crescente produtor de petróleo e tal, e nesse sentido pode ajudar também a suavizar a pressão sobre o preço da energia. Daniel, você estava de tarde entrevistando o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados, o deputado Arnaldo Jardim, exatamente sobre terras raras. O que o governo brasileiro está disposto a oferecer lá? William, está muito esquisita essa conversa, porque até 2, 3 semanas atrás, o governo americano, por meio da embaixada em Brasília, havia entregado uma proposta ao Palácio do Planalto e ao Itamaraty sobre uma cooperação, um memorando de entendimentos na área de minerais críticos, que abrangem mais do que terras raras. Essa proposta nunca foi devolvida, ela nunca evoluiu para uma negociação. Basicamente porque o governo brasileiro entende que os Estados Unidos querem exclusividade na exploração de minerais críticos ou de terras raras, aí sim terras raras, no Brasil, nos projetos do Brasil. E, no fundo, não se trata bem disso, se trata do first look, que dizem os americanos, ou seja, é a possibilidade, a prioridade que eu tenho de, em havendo o desenvolvimento de um projeto, e sendo promissor, ter a possibilidade de adquiri-lo prioritariamente antes de qualquer outro parceiro de outra origem, por exemplo, a China. O governo brasileiro não tem aceitado isso. É curioso, é uma coincidência que a Política Nacional de Minerais Críticos já estava prevista para avançar nesta semana, deve ser votada, saiu o relatório hoje, deve ser votada entre amanhã e quarta-feira, portanto, antes do encontro Lula-Trump, e ela tem um elemento muito curioso nesse projeto. O relator acabou não acatando aquela ideia que circulou de uma Terrabras, de uma estatal para cuidar de terras raras, mas trouxe um mecanismo absolutamente inovador, que já existe nos Estados Unidos, mas que é absolutamente inovador no caso do Brasil, que é de um novo órgão, um novo comitê, um conselho que tem o poder de vetar, de barrar aquisições, fusões, transferências de controle, como que aconteceu naquela mina de Serra Verde, no norte de Goiás, quando uma empresa americana comprou por 2,8 bilhões de dólares. O Conselho Nacional de Políticas Minerais, que vai ser formado principalmente pelo governo, terá a possibilidade de vetar esse tipo de operação. Caio, a gente não tem relatos de chefes de Estado ou de governo de outros países que enfrentaram o Trump na Casa Branca e se deram bem. Por exemplo, o chefe do governo da Alemanha, por muito menos do que o Lula disse, o Trump o execrou em público, tirou tropas da Alemanha. O que é que o Palácio do Planalto acha que vai enfrentar na Cova do Lobo? Bom, a grande meta, o grande objetivo, pelo menos hoje, né, do que eu senti hoje, William, é tentar evitar uma armadilha, né? Mas a gente está falando também do presidente da República experimentado, né? Como o presidente Lula tem 80 anos e ali também não é propriamente um novato enfrentando outro novato, né? Então está indo um pouco, tende a ir um pouco com esse espírito de que pode sim enfrentar algum tipo de armadilha, de constrangimento e sendo preparado também justamente para isso, né? O governo brasileiro vê ali potencial sim de fazer algum tipo de negócio, mas também tem um claro potencial eleitoral, o embaixador Roberto colocou isso, né? Tem um potencial eleitoral numa semana que talvez seja a pior semana, né? A semana after da maior derrota da história do Lula lá no Senado. Então hoje, quando vazou essa informação, o colega Sérgio Roxo do Globo, né, publicou pela primeira vez ali a informação desse encontro, para o Palácio do Planalto tem esse componente doméstico muito forte também. E o presidente Lula se preparando para ir lá, e todos esses pontos que a gente citou aqui são pontos de confronto,
né? Minerais críticos, tarifaço é ponto de confronto, segurança pública é ponto de confronto. Então o presidente, claro, está indo preparado também para eventualmente ser constrangido, mas para, do ponto de vista doméstico, reafirmar a soberania, reafirmar o discurso de defesa dos interesses nacionais e brasileiros. E aí, casando com o nosso primeiro bloco, William, vê ali algum potencial de tentar resgatar também essa popularidade perdida. Porque quando o Lula, o ano passado, enfrentava um problema de popularidade, foi justamente no embate com o trumpismo, né, e com o presidente Donald Trump que ele conseguiu dar um repique para cima. Agora pode ser também uma oportunidade, mas claro, estão cientes de que pode haver também alguma armadilha, algum tipo de constrangimento ao vivo, inclusive contra o presidente. Roberto, para encerrar esse segmento, eu ainda tenho aproximadamente 2 minutos. Roberto, na sua intervenção até aqui, você sugere, quando você diz, por exemplo, as concessões até aqui foram todas unilaterais, ou seja, atendendo ao que os americanos consideram que são seus interesses. Quem vai brifar o Trump tem, como o Lorival acentuou, ou é uma opinião muito negativa do Lula como pessoa e do governo brasileiro como, digamos, como órgão. O que você identifica como interesse americano neste momento, nesse encontro? Acho que os interesses são muito, nós já falamos deles, tanto na área de crime internacional, transnacional, os americanos efetivamente têm um interesse real em combater o crime transnacional. Na área de terras raras, nem falar, os americanos têm uma prioridade estratégica na quebra do monopólio chinês de processamento e comercialização de minerais críticos no mundo inteiro, e essa é uma enorme prioridade do governo Trump. E na área comercial, temas que emergem ali dentro, como as big techs, né? A questão não apenas que foi de conteúdo, né? Que foi regulamentada pelo Supremo, mas também o próprio projeto de lei do governo que cria o Supercad na área de concorrência, na área de alta tecnologia. Tem várias áreas, William, que o governo americano tem genuíno interesse, mas com aquele viés americano. Em terras raras, por exemplo, eles querem esse first look, ou prioridade, o que quer que seja. É uma iniciativa, do ponto de vista americano, anti-China, não tem a menor dúvida com relação a isso. É um risco para o governo brasileiro de engajar numa conversa desse tipo. E em cada um desses temas, você pode terminar em um acordo ou em um anúncio de uma cooperação bastante profícua, produtiva, etc. Eu acho improvável, diga-se de passagem, mas também pode terminar em atrito, né? Por divergência de ambição, de abordagem. Mas o ponto aqui, eu acho, como disse o Caio, é um presidente muito experimentado, politicamente testado, sabe o que dizer, sabe se comportar diante das câmaras, tem uma boa comunicação. Eu acho que os dois cenários não são cenários ruins para ele do ponto de vista eleitoral. Se der tudo certo, se for uma coisa muito boa, ele, do ponto de vista eleitoral, vai se posicionar como estadista. Se der errado, ele vai se vestir da soberania. Mas, olhando fora do lado eleitoral, nós temos que pensar no Brasil. 60% das exportações brasileiras ainda estão sujeitas a tarifas americanas, né? Tem uma briga com os Estados Unidos, ela rende pontuação no contexto eleitoral, mas alguém vai pagar a conta desse desgaste. E normalmente é o setor privado, são as pequenas e médias empresas que exportam e dependem dos Estados Unidos, empregos, investimentos bilaterais, tudo isso vai ser afetado. Então, nós temos que dar uma olhada na floresta e esquecer um pouco a árvore.